A pessoa que revela o que os antigos Sith pensavam do Sith lá da regra de 2, a gente consegue ver através do Lord Momen, um antigo Lord Sith que teve a oportunidade de enfrentar ninguém menos que o Lord Vader. De cara, o Lord Momen já ofende o Sith da regra de 2, dizendo que a visão que eles têm em relação à força é completamente diferente do que deveria ser a realidade. O Sith da regra de 2 pra frente, eles tentam dominar o lado sombrio, controlá-lo, enquanto na realidade, segundo o Momen, você não deve tentar dominar o lado sombrio, você deve servir o lado sombrio. Os antigos Sith, como a gente vê, enxergam o lado sombrio quase como uma entidade consciente. Isso daí é muito estranho e é real tanto no canon quanto nos Legends, tá? A gente consegue ver isso claramente, especialmente com o Darth Plagueis. O Darth Plagueis mostra isso claramente demais. O Darth Plagueis, para quem não conhece a história, ele não tentou somente dominar a força, mas sim ele tentou interferir até mesmo nos intermediários ali entre a força e os seres vivos, que são os midichlorians, como a gente conhece. Através da ciência, o Darth Plagueis tentou controlar isso diretamente. E como o Lord Momen diz pra gente, isso daí é um dos grandes erros dos Sith modernos. Continuando nesse mesmo raciocínio, o Lord Momen também menciona a criação dos impérios. Aparentemente, segundo o Momen, o lado sombrio da força também não gosta dos impérios dos Sith. Isso para ele também é uma forma de tentar dominar a força e não seguir o lado sombrio, obedecê-lo de alguma forma. A única forma de obedecer o lado sombrio, segundo o Lord Momen, é glorificando ele através dos seus atos, dos seus trabalhos e da sua arte. Isso é o que dá poder a um Sith. Momen diz que desde o seu nascimento viu milhares de impérios crescerem e caírem e no final de tudo apenas ele sobreviveu. A próxima zombação de Momen foi em relação ao Vader acreditar que ele era o escolhido. Para o Momen era basicamente uma piada, um Lord Sith acreditar em profecias, especialmente profecias criadas pelos Jedi. Sendo bem direto, Momen mencionou, se ele fosse realmente o escolhido, ele seria uma pessoa queimada com a capa preta, e se ele realmente fosse o escolhido, será que a Padmé teria morrido? O ponto que Momen faz aqui na realidade faz muito sentido sim. Foi exatamente acreditando na profecia do escolhido que os Jedi se destruíram. Foi acreditando nessa profecia que Palpatine decidiu converter o Anakin e no final ele acabou matando ele. E foi acreditando também nessas profecias que o Anakin Skywalker, o Vader, tentou lutar contra o Obi-Wan Kenobi, tentou salvar a Padmé Amidala, tentou adquirir todo aquele poder ilimitado que ele sempre desejava. Tudo no final das contas porque ele escutou profecias e não viveu no presente. O presente sendo servindo o lado sombrio no agora. Segundo o Momen, essa falta de conhecimento sobre o que o lado sombrio realmente é, significa ou que Palpatine é ignorante, não sabe de nada, ou que ele está escondendo sabedoria, o que seria algo pior ainda, porque isso significaria que existiria o risco de perder sabedoria se Palpatine fosse morto antes da hora. E na sua última zombação, Darth Momen também mencionou a obsessão que os Sith modernos têm em relação aos Jedi, pelo que ele dá a entender que é que os antigos Sith, eles não estavam nem aí, estavam se lixando para os Jedi. O Jedi era nada mais que um pequeno obstáculo no caminho dos Sith, o que é um pouquinho verdade sim, especialmente levando em consideração que os antigos impérios Sith atropelavam os Jedi, eles conseguiram já invadir até mesmo o templo Jedi lá em Coruscant. Só que tem uma pequena falha nesse pensamento do Lord Momen. Ele esquece que durante todos esses impérios aí, os Jedi sempre acabaram dando a reviravolta, e no final de tudo, os Jedi sempre conseguiram destruir os Sith. Isso é algo que aconteceu na história de Star Wars repetidas vezes. Os Jedi, eles caem inicialmente, se levantam e depois derrotam os Sith. É exatamente por isso que Palpatine conseguiu derrubar a República inteira, quando nenhum outro Lord Sith antes dele conseguiu fazer isso. Palpatine reconheceu o poder dos Jedi, ele respeitava esse poder e ele fez todos os seus planos e as suas estratégias em torno desse conhecimento, contrário a todos os antigos Sith. Essa daí é a pequena falha do Momen, apesar que a maioria das coisas que ele falou faz sentido sim. Mas deixa aí nos comentários, gente, o que você acha sobre esse pensamento aí dos antigos Sith, sobre os Sith modernos? E se você gostou do vídeo, não seja odiado, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.